disse, é um projeto, uma iniciativa do Bloomberg Initiative for Cycling Infrastructure, onde concorreram 275 cidades diferentes, e das quais Fortaleza ganhou em primeiro lugar. O prêmio de primeiro lugar era $1 milhão, e as outras 9 foram $400 mil. Especialistas em mobilidade a nível mundial, e a nossa rede cicloviária urbana foi projetada de modo a integrar os diferentes modos de pontos geradores de viagem dentro da cidade. Estou a falar de igrejas, negócios, mercados, etc. Atualmente, há um plano de transporte pensado dessa forma. A pirâmide coloca os carros pessoais como o principal objetivo e as pessoas em último lugar. A ideia do projeto é inverter a pirâmide, colocando as pessoas em primeiro lugar e os transportes pessoais em último lugar. Isso vai permitir, de certa forma, descongestionar a cidade. Como podemos ver na imagem à esquerda, é uma estrada projetada só para carros, colocando pessoas em segundo lugar. Tem uma capacidade total de 12.300 pessoas, mas do lado direito é uma estrada intermodal, ou multimodal, que inclui ciclistas, transportes públicos, também transportes privados, e aumenta a nossa capacidade de pessoas. Essa é uma das estratégias que estamos adotando. Temos mais outras 6 estratégias, incluindo expansão e melhoramento dos passeios, criação de ciclovias, criação de estacionamento para bicicletas, criação de passadeiras, produção de passadeiras. Esta é a nossa rede atual de bicicletas, e fizemos um estudo em 2003, onde foi possível concluir que 40% do transporte dentro da cidade é feito por peões, 35% por ciclistas, e por outro, nos últimos 25% são cargas, motas e carros. Esta é a nossa proposta. A ideia é conectar principais estradas, temos a estrada que vai ao aeroporto, conectar universidades, mercados, igrejas, pontos de interesse, e incluindo também a marginal. Um dos projetos, uma das componentes, é a barragem de táxi de bicicleta, que foi espalhada estrategicamente dentro da cidade, em 4 pontos. São pontos críticos para o desenvolvimento para paragens. Nós utilizamos uma estratégia de fazer uma estrutura modular, começando por 4 pilares, uma estrutura mecânica simples e espaço para publicidade, com a cobertura. Por final, com assentos, com espaço para pessoas descansarem. Esta é a imagem de como ficará o projeto. Vamos agora entrar na Avenida 25 de Junho. Fizemos um breve estudo em 2025 sobre o modo de transporte dentro da 25 de Junho, um dos pontos críticos no mercado central, onde chegamos à conclusão que no período da manhã temos mais de 5.000 viajantes por hora, e no período o volume vai decrescendo ao longo do dia. É importante destacar que mais de 75% é ciclista, está em verde, ciclista, incluindo táxi e bicicleta. Essa é mais ou menos a secção do dia. Pretendemos colocar passeios, ciclovias, estacionamentos, e diminuímos a faixa de rodagem para os carros, de modo a reduzir a velocidade. Essa é uma planta, como está no mercado central, e esse é o nosso objetivo. Inclui espaço de passadeiras, ilhas de proteção, e irei mostrar a seguir, e algumas rampas também para melhorar a acessibilidade.
Este é o projeto atual e é aqui onde queremos chegar. É uma estrada que inclui espaço para todos, idosos, crianças, mulheres, ciclistas e carros. Esta é uma outra vista aérea. E é aqui também onde queremos chegar. Vou agora falar do Instituto Industrial Comercial. Também inclui um espaço de paragem de bicicletas, algumas ilhas de proteção e passageiros. A Avenida da Liberdade. Um dos pontos críticos é o cemitério Saudade. E tem beneficiado mesmo a trânsito. Por final, a Avenida Marginal. Um dos pontos críticos é o cruzamento com a passagem. É importante notar que, ao longo da Avenida Marginal, vamos fazer uma intervenção diferente, não usando lençóis, mas espaços verdes e uma via sentido único. A ideia é utilizar os planteiros ou vasos para poder fazer a separação, criando um ambiente estético. E vou falar um pouco de uma outra iniciativa que estamos a arrancar, que é o projeto Ecopedal. A ideia do projeto Ecopedal é melhorar o sistema de recolha de lixo dentro da cidade. Temos uma rede que já está a ser projetada e a ideia é utilizarmos a bicicleta como um modo sustentável de transporte para poder fazer o transporte de lixo eficientemente. Este lixo depois será processado e vendido ou distribuído para outros fins, como entulhos, para poder proteger as valas de drenagem, entre outros elementos. Um deles também são blocos de construção. E com isso, muito obrigado pela vossa atenção. Chego ao fim da minha apresentação. Muito obrigado pela apresentação. Esta apresentação era mais ou menos para poder apresentar de forma superficial o que está sendo feito a nível da mobilidade urbana e também é uma componente importante na questão da resiliência, porquanto para os que talvez tinham questões e ou inquietações sobre as obras que estavam ou que estão em andamento. Penso que agora temos uma visão e a intenção por trás desta visão. Portanto, havendo algum comentário, alguma questão sobre o governo, por favor, queremos bons. Mais uma vez, boa tarde. Eu penso que o projeto de psicologia é bem-vindo. Agora nós temos a oportunidade, provavelmente, de fazer algumas considerações sobre as psicologias. O projeto de psicologia, no meu entender, ele pega por não observar a questão que tem a ver com a reabilitação ou reparação. Se não vejamos, nós vamos colocar o ciclovia numa faixa onde está cheio de buracos. Porque quando tu tentas passar com bicicleta na ciclovia, enquanto esse tempo chuvoso, vai se deparar com um buraco. Eu lembro-me da falecida minha vereadora, a Inês, ter voltado para casa porque ia para o Conselho Municipal. Estava carregado na bicicleta, entrou por um buraco que está dentro para quem vai ao mercado central e acabaram caindo lá, que a bicicleta ficou toda suja. Então eu acho que é o momento de nós observarmos. E estou feliz em saber que a própria psicologia provavelmente há de fazer a componente que tem a ver com a reabilitação de passeio. Isto é extremamente importante. Então também queria deixar o apelo ao reabilitar os passeios,
faça uma inclinação que permita a acessibilidade dos cadeirantes. Nós estamos a ver aqui dentro da nossa cidade. Os passeios não têm acesso ao cadeirante para poder aceder ao passeio com sua cadeira de roda. Então, eu gostaria de apelar ao saber se dentro deste de reabilitação. Se não pegamos na rua 25 de julho, sai daqui para o aeroporto. A rua está toda cheia de buracos. Imagina que a gente coloque a ciclovia na Avenida 25 de Julho, sem fazer a manutenção da estrada. Eu acho que não vai fazer muito sentido. E provavelmente as pessoas não vão passar na ciclovia. Era só a minha observação. Obrigado. Senhor Carlos, parabenizar o projeto. Vejo muito brilhante. Mas um grande desafio, tanto nesses projetos, assenta a comunicação. Há muitos projetos que vão acontecer nessa dia, mas quando o assunto é o conhecimento dos municípios, é bastante fraco. Muitos municípios só têm a sua acontecer. Há uma necessidade de se criar capacidades para consciencializar desde a construção e implementação dos recursos. Então, nós temos muitos meios de comunicação que o município pode usar para consciencializar os cidadãos, para reduzir o nível de críticas. Eu percebo que há uns que querem que esse projeto não tenha lugar. Então, para contornar essas percepções de um momento de uma comunicação horizontal, onde os que aprovam, os que financiam, os que implementam, têm a mesma linguagem. A exemplo do Estado do Mercado Central, onde o governo provincial participava da exploração, mas quando aparece esse lugar, parece que não foi regido. Mas um projeto de referência, esperamos que todos nós possamos assumir. Então, é a capacidade de mobilização e condição aos cidadãos para assumir. Então, essa é a minha opinião, sugestão, por causa desses projetos de liberdade. Concordo e aceito 100% essa crítica. Eu próprio tenho feito essa crítica lá dentro do município de que esse projeto falhou na comunicação. Não há dúvida. E, por exemplo, fiz instruções para que a equipe que está à frente do projeto se engajasse com vários estratos sociais. E essa decisão foi tomada há um mês. Já passaram 30 dias e ainda não falou com ninguém. Para eles virem como hoje, na tarde a falar, eu tive que negociar esses estados para poder falar. Então, não é possível que o prefeito seja marjambeiro, seja o camponês, seja. Nós temos que assumir o nosso papel. E comunicação é importante. Se você não comunica, as pessoas não vão entender. Se nós tivéssemos feito essa comunicação que está sendo feita atempadamente, mas a pergunta que eu queria colocar, em primeiro lugar, para reconhecer, e tudo sempre, falhamos na comunicação. Em segundo lugar, era, na sua ótica, quais seriam os melhores veículos de comunicação? Porque eu saiba, houve 3 encontros, um foi no Hotel VIP, onde participaram as forças representantes da sociedade civil, os outros 2 encontros foram no Salão Nobre. Mas eu preciso que houve vários debates na algumas rádios. Mas eu noto que isso não foi suficiente. Então, a minha ideia é, estamos aqui para recolher ideia. Quais são os outros métodos que acham que seriam mais eficientes nesse processo de comunicação e de explicação sobre os propósitos? Tentando responder à pergunta que o colega fez, eu também estou surpreso, porque esse projeto já está, em ciclovias, está na Santa Semana há mais de 5 anos. Eu esperava que a ADEMO estivesse a expressão dos deficientes de Moçambique
e a fundação do meu amigo aí, mas esse profissional é algum, se dizer, olha, nós queremos saber qual é a nossa parte. Este projeto que vocês estão a implementar tem um componente para os deficientes. Nós nem sempre temos para ver tudo. E a ADEMO não pode ficar à espera para depois atirar pedra. Não, tem que ser proativa. Quando vem um projeto, estão construindo uma estrada, venham bater a porta. Ei, vocês estão construindo este edifício. Não estamos a ver as rampas. É por isso que a ADEMO é para defender os interesses dos deficientes. E o município também tem que dar as portas abertas para receber essas propostas. O que eu acho que cada um vê com ali um problema e fica com o problema. Então, as nossas associações são associações que têm a função de promover e defender o interesse dos membros. Então, tem que ser mais proativos nesses aspectos. Caso contrário, estaremos sempre aqui a tirar pedras uns aos outros e, pior, não estaremos a resolver o problema dos vossos constituintes, que são aqueles que têm que beneficiar. Porque o edifício público já está construído, seja em Climane, seja em Cuba, em Milães, no meio da costa, em Alto, a ADEMO tem que ter uma responsabilidade. Desculpa, queremos ver esse projeto. A ADEMO tem que trabalhar com o departamento de planificação, ou com o departamento que aprova os projetos, com a direção de infraestrutura. E fazer lobby, fazer advocacia. Olha, vocês quando estiverem a aprovar projetos, pelo menos os públicos, mas também os privados, vocês municípios têm que pôr aqui uma cláusula que tem que ter uma rampa. Para mim, esse é o mais barato do que remediar. Onde pode ver o edifício já está construído, chega lá, mas eu não estou vendo rampa. É muito mais difícil nessa altura. Também a ADEMO tem que promover palestras. Viram, município? Nós queremos dar uma palestra aos funcionários do município sobre a lei de proteção aos deficientes. Porque às vezes os nossos técnicos não sabem. Eu não vou atirar a culpa para os outros. Vou dizer que cada um de nós tem que assumir o seu papel. Este município é de todos nós. Nós queremos construir um município melhor que responda a todos. Os grupos de deficientes, mulheres, crianças e outros. Cada grupo tem que haver advocacia. Temos que trabalhar juntos para podermos então caminhar. E também, aqui mais uma vez, a academia tem a função de nos alertar. A academia é a luz que nos deve indicar o caminho a seguir. Nós estamos na escuridão. A academia é a luz que a gente segue à frente. Quando nós temos que algo está acontecendo, também deve ter uma atividade proativa em termos de extensão. A sociedade civil, idem, e também a nossa própria Assembleia Municipal. Então, o que nós precisamos é apropriarmos dos projetos. Mas eu queria explicar a questão dos buracos. Este projeto prevê não só a construção das ciclovias, mas também prevê pavimentar alguns passeios. Se vocês forem a ver, na zona do André até ao mercado do Chicago, e até um pouco mais até a Avenida Cabral, foi feita a pavimentação dos passeios. Portanto, esse projeto, aquele é um exemplo, e mais pavimentações vamos fazer. E também tem a componente do pagamento de buracos em algumas áreas. Portanto, são 4 componentes. É a ciclovia, é a reabilitação dos passeios, em algumas zonas até construção de terreno, na plateia do André, tem o acabamento de buracos, e tem o quarto elemento, que muita gente até estão a saber hoje, porque os dois não sabem comunicar, tem a parte das paragens para aqueles que querem apanhar as bicicletas ou as paragens para os passageiros das bicicletas, das motorizadas, seja são esses 4 componentes. Mas até agora, temos que reconhecer, esse deve ter sido o outro erro, é que pôs à frente a questão da ciclovia. As outras componentes estão muito mais atrasadas em relação às ciclovias. Isso acabou dando a imagem de que o projeto era só para a construção das ciclovias. Mais uma vez, é um problema de comunicação e de engajamento
como foi aqui dito, os dados que nós temos é que cerca de, se a memória não me trai aqui, ali naquele mercado, naquele cruzamento da Avenida 25, é que 40% dos que usam são peões, são os que andam a pé, 30% a 35% são os que andam de bicicleta e 25% são os que andam de carro. Então, e esse projeto surgiu por quê? Surgiu porque nós tínhamos altos níveis de acidentes de viação na cidade de Quilimane. E as pessoas que andam de carro, eram as pessoas que mais reclamavam desses acidentes. E o discurso era o seguinte: eles diziam, meus senhores, senhor presidente do município, ou colega do município, os nossos vidros, como se chamam aquelas laterais, aqueles espelhos laterais dos carros, os nossos retrovisores estão a acabar, porque nós batemos, ou os ciclistas vêm bater, e mesmo que a gente tenha razão, nós que estamos no carro, o ciclista é tão pobre que não consegue reembolsar o valor. Então, precisamos de uma solução para resolver. E nós tentamos estudar quais são as soluções que nós queremos implementar para diminuir esse número de acidentes. Para além dos retrovisores, é porque os ciclistas, quando batiam, às vezes riscavam o carro e depois ele não tinha para ir pintar o carro que ele estragou. Mas também havia os acidentes com as motorizadas, com as bicicletas e com os peões. Tínhamos grandes números de acidentes com os dados que nós, a hoje não vimos isso. Também fomos aos bancos de socorro, eles tinham lá registro, como também as próprias esquadras. Foi para resolver o problema dos acidentes na cidade de Quilimane que uma das opções que se optou foi exatamente esta da construção dos ciclovias, mas também o chamado zebra crossing, os passadeiras. Mas antes de tudo isso, que muita gente não inclui, eu acho que quando estiverem melhorem essa apresentação, que nós não começamos aqui. Nós começamos com os semáforos. O semáforo não caiu do céu. O semáforo veio para ajudar nesse processo. É uma das políticas públicas que o município de Quilimane implementou para diminuir a questão, ordenar o tráfego e contribuir para a diminuição dos acidentes. Não é algo separado. Começamos com os semáforos, vimos que ok, tinha reduzido o número de acidentes. Em alguns pontos pusemos as passadeiras, vimos que também reduziu o número de acidentes, mas ainda havia um grande número de acidentes. Foi quando fomos aplicando mais medidas no sentido de melhorarmos a transitabilidade e garantir a segurança rodoviária na nossa curva. Ainda esta semana estamos a trabalhar com a Polícia de Trânsito, que é para sessões de formação em vários postos e em vários pontos da nossa urba, que é para por quê? Se nós formos a ver, cerca de 80% daqueles senhores que andam com bicicletas não são cá de Quilimane. Eles vêm dos distritos. E vêm cá, eles não têm noção de condução nem de urbanidade. Como é que se vive numa cidade? Quais são as regras de trânsito? Etc, etc, etc. E nós, regularmente, com a Camões, temos trabalhado com eles no sentido de educá-los e formá-los sobre as regras da convivência e de condução na cidade. Obrigado. Obrigado, senhor presidente. Eu acho que qualquer indagação trazida pelo presidente, podemos aproximar os colegas que fizeram a apresentação e propor soluções que serão bem recebidas de bom caráter. Muito obrigado. Mas eu gostaria também de desafiar este senhor aqui para ir a ADEM, ou com a ADEM, organizar uma reunião sobre as ciclovias e o impacto nos deficientes. Porque há problemas que têm a ver com os deficientes que não estão respondidos nesse próprio projeto ali. Então, organizem. Não precisam ir para o hotel. No salão não abre ou não. O salão porque querem manter problema que não começaram para poder subir. Precisamos encontrar uma sala onde vocês podem ter essa tipo de discussão com os membros da Assembleia. Não precisa pagar nada. Podemos organizar com a Unilicum os estudantes.
de engenharia ou de outros cursos, podem ter ideias de como melhorar este projeto. Podem fazer crítica. Reunir com os nossos irmãos da oceanografia. Também a Politécnica tem uma faculdade de engenharia. É preciso engajar os vários setores da nossa sociedade. Ninguém sabe tudo. Alguns dos nossos engenheiros já sabem porque é engenheiro, então ele é o único especialista e não precisa da opinião de ninguém. Não é assim. Quando nós estamos a trabalhar para pessoas, é preciso envolver as pessoas, ouvir essas pessoas. Por mais que não tenham feito engenharia ou arquitetura, temos que criar essa cultura. Mas às vezes, muitos dos jovens não podem se rebaixar, acham que ir consultar alguém tem que se rebaixar. Mas o processo de gestão do bem público exige consultas e exige que nós sejamos humildes e saibamos ouvir as críticas que nos fazem. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. O desafio está dado, mais uma vez. Sempre temos desafios. Dessa vez, o professor Secola. Por favor. Muito obrigado por esta palavra. E aproveito para cumprimentar a todos. Bem, falar depois de chefe é difícil. Chefe, estou a pedir outra vez para deixar-nos falar depois de falar. Já falou tudo que eu queria dizer. É que eu estou aqui como participante. Também. Eu vejo que vocês querem me limitar. Não é só por isso. Tem um problema. Vocês de vez em quando têm que tirar essa capa. Não nem devemos ter a cidade aqui à frente. Devemos ter lá atrás. Nas próximas reuniões, falamos sobre o apoio de lá também. Eu também preciso falar como pessoa. Mas compreendo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Tem toda a razão, mas na verdade quando fala o Sr. Presidente, percebe-se, ou os que me rodeiam percebem a mesma música no mesmo gravador. Então, é preciso que, por vezes, ouçam de outros intervenientes. E eu vou alinhar a tudo que disse o Sr. Presidente, só que eu não gosto de ficar calado. Posso dizer outras coisas que não disse. Na verdade, já foi dito a sua questão da comunicação dos projetos. O meu conselho é: façam isso e façam-nos mais vezes. É muito bom que as pessoas acompanhem aquilo que está acontecendo. E projeto não é para ficar na gaveta de alguém, menos Sová perguntou como é que podiam fazer. Eu iria lhe fazer uma pergunta assim, Sr. Presidente. As auscultações sobre o projeto foram feitas antes da aprovação ou depois da aprovação do projeto? Você se percebeu? Eu penso, como meu entender, é que os projetos são aprovados pela Assembleia Municipal. Não sei se estou falhado. Se for assim, a auscultação em que momento foi? Depois de ser aprovado ou antes de ser aprovado? Porque aí também tem que ver. Porque se foi depois de ser aprovado, já não conta muito as opiniões. Já é um projeto para ser executado. Agora, se ele tem que ser auscultado antes de ser aprovado pela Assembleia, então ele vai à Assembleia com as melhorias da auscultação. Então, eu só queria deixar, e não é para discutirmos, é só para apresentar a minha visão de como é que devia ser esse procedimento. E depois, quanto à comunicação, eu não sei, o Conselho Municipal era um local, antes de eu nascer, em que as pessoas iam para lá e encontravam informação. Tudo o que queriam saber era só ir para lá e encontravam informação. Significa que deve haver algum espaço onde um projeto dessa envergadura devia estar lá. Devia estar lá, pendurado, enrolado, em algum lugar em que as pessoas vão ver. Isso não precisa ficar com uma pessoa, não é? Eu sou responsável do projeto, esse projeto, quando quiser eu falo sobre ele. Não. Mesmo ele na parede eu posso ver e entender. Não é? Então, vamos criar essa cultura. Nos locais onde estamos a implementar, não custa nada uma tableta lá, com projeto. Nós estamos a ver, vamos lá, o concreto, estamos a ver o concreto na estrada, estamos a ver o concreto, não estamos a ver o projeto. E é difícil, eu não vou criticar, porque eu não posso criticar antes de ver o que é, sem entender. Então, se tivesse lá uma coisa assim, as pessoas começam a ver o que é que se sonha.
Mas as pessoas agora estão a ver o concreto só. Simples como isso. Então, há várias maneiras, sim, podiam haver outras maneiras de comunicação. O Posse Academia, eu, em minhas aulas, mesmo quando falo sobre censo populacional, nós respondemos um inquérito que, segundo as normas, diz que aquele questionário deve ser partilhado para nós podermos dar as nossas opiniões. E não é partilhado. Por quê? Não chega às academias. Esse projeto poderia vir à academia, é muito bem recebido, como disse, é discutido. Mas, senhor presidente, mais uma vez, aqui está uma elite, aqui nesta sala está uma elite, acabou isso aqui, cada um para o seu setor. Então, os outros que precisam de ter essa informação que nós temos, eles não têm. Então, nós temos que fazê-la chegar a essas pessoas. A pergunta que eu fiz foi, como é que fazemos chegar a esses outros? Eu já apresentei pelo menos uma maneira, colar esse projeto no município, colar esse projeto no mercado central, lá mesmo, só um pôster lá do projeto. As pessoas vão vir dizer, não, isso não devia estar aqui, ou onde dizer abrindo a abertura. É uma maneira possível, não é? Só são as minhas ideias. Outros sim, só é uma chamada de atenção também, vejo que o projeto é ambicioso na medida daquilo que se pensa. O senhor presidente falou das ciclovias, das passadeiras, sim, elas vêm aos poucos, mas atenção também à arborização. Não é? Temos que olhar para a questão da arborização. Recordem-se que o município tentou por várias vezes os projetos de arborização e as pessoas mesmo que destruem as mudas. Então, é preciso olhar para esse projeto, acompanhar esse projeto com a arborização, que tem potencial, tem curso de gestão ambiental na universidade, pode-se fazer pequenos projetos com valores muito baixos, podemos dizer, cada estudante 2 árvores, nós já tentamos fazer isso. E sabem que a universidades não têm dinheiro para implementar projetos, mas podem ajudar a implementar projetos de instituições, nesse caso o Conselho Municipal. Outro sim, uma boa nova, o meu aqui freitor na aula inaugural já abriu e deixou claro que a universidade tem mais 4 faculdades, das quais 2 estão em Quilmane e uma delas é a Faculdade de Engenharia e Planeamento Físico. Então, temos mais uma força. Diretamente está aí agora, já na universidade, agora mesmo como uma faculdade, e graças a Deus eu estou na gestão da faculdade. Obrigado. Como se chama? Faculdade de Engenharia e Planeamento Físico. Obrigado. Temos que avançar. Muito obrigado pela permissão. Primeiro agradecer o convite por estar nesse lugar, porque o meu estar nesse lugar, fiquei informado em vários assuntos que também têm criado equívocos nas pessoas com deficiência. Um dos equívocos é este, que o Dr. Scott já disse, que as informações não são partilhadas. Quando a informação não é partilhada, isso cria problema nas pessoas. O projeto é muito bem ambicioso, não só esse, também apercebi aqui que as casas resilientes foram de forma, como chamam? E o senhor presidente abriu-se a dizer que pode receber qualquer organização para poder procurar financiamento para a construção de casa resiliente. Essa informação, por exemplo, nós como ADECO não tínhamos. Então, é mesmo de agradecer estar nesse lugar e aconselhar que essas informações devem ser partilhadas, que precisamos dessas informações. E também estamos abertos, nós como pessoas com deficiência, em querermos dar o nosso contributo para o desenvolvimento do município de Quilimane, não só. Havendo alguma iniciativa, algum projeto que acham que a pessoa com deficiência pode dar seu contributo, nós estamos abertos. Em seguida, dizer que a inclusão da pessoa com deficiência para o desenvolvimento do
distrito, do município, do país, é algo recomendado. Não é favor, nós, as pessoas com deficiência, temos as nossas capacidades, pese embora podemos não ter capacidades financeiras, mas capacidades de opinião. Seria bom que houvesse essas aberturas. Nós estamos disponíveis a dar contributo naquilo que for necessário para o desenvolvimento. Muito obrigado. Obrigado. Acho que vamos terminar com a última intervenção já. Para darmos segmento. Boa tarde a todos. Meu nome é Samuel Said Correia e eu vim aqui para dar uma sugestão ao coordenador do projeto, mesmo também ao executivo, que o projeto está bem-vindo, é ambicioso sim, mas também queria deixar aqui uma sugestão em relação à informação e sensibilização. Nas manhãs, nas primeiras horas, tenho visto ali alguns utentes que não sabem usar como sinais, estão lá. Então, eu sou da opinião que se encontra uma maneira de se colocar lá alguns agentes, polícia camarária, ou também aqueles jovens de Atamois, que costumam estar colhidos como fiscais, para estarem lá nas primeiras horas, para poderem explicar aos utentes que usam aqueles sinais. Tenho visto até mesmo os condutores de viaturas aproximam aquela posição do stop, né, quase da passageira ali. E num texto muito bom, costuma criar embaraço nas primeiras horas. Esta é a minha sugestão. Muito obrigado. Obrigado. Como eu disse, qualquer uma sugestão podemos aproximar em um fórum mais privado e o pessoal está aberto a receber. Muito obrigado. Nós vamos dar seguimento à nossa sessão. Vamos convidar o Dr. Nelson Mandirati, que é do Ministério da Comunicação e Desenvolvimento, para fazer-nos uma apresentação relacionada à